Olá! Nesta unidade iremos abordar os parâmetros eficácia máxima, potência e tolerância. Assim, no final da mesma, pretendemos que consigam caracterizar estes parâmetros. Vamos iniciar com a eficácia. A eficácia corresponde à resposta máxima que se pode obter para um determinado fármaco. Assim, se nós compararmos o composto A e o composto B, verificamos que ambos os compostos conseguem atingir o mesmo nível de eficácia, pois o efeito máximo observado é idêntico. Assim, a eficácia máxima de A é igual a B. No entanto, o mesmo já não ocorre para os compostos C e D. Verifica-se que o composto D tem uma eficácia superior ao composto C porque o efeito máximo é superior. Temos então que a eficácia máxima de C é inferior ao de D. Vamos agora abordar a potência. A potência não está relacionada com a eficácia, mas sim com a dose necessária para obter um determinado efeito. Podemos verificar que o composto A obtém efeitos biológicos com doses inferiores àquelas que ocorrem com o composto B. Portanto, a potência de A é superior à potência de B. Se verificarmos o composto C e D, também se pode ver que o composto C obtém efeitos para doses inferiores àqueles que ocorrem com o composto D. Portanto, a potência C é superior à potência de D, apesar de D ter uma eficácia máxima superior ao de C. Vamos agora abordar a tolerância. A tolerância corresponde ou ocorre sempre que a resposta ao organismo a um determinado composto diminui após administrações sucessivas do mesmo composto. Ela pode acontecer por um efeito disposicional ou então por um efeito relacionado com a resposta. O disposicional está muitas vezes relacionado com o processo metabólico. Há compostos que têm a capacidade de induzir o citocromo P450, ou seja, o processo metabólico, e com isso diminuir o efeito biológico desses mesmos compostos. Isto ocorre, por exemplo, com o fenobarbital, um forte indutor metabólico, que leva a que o metabolismo deste composto, assim como de muitos outros, vá diminuindo ao longo do tempo após administrações sucessivas do mesmo. Já no caso da tolerância pelo mecanismo da resposta, está muitas vezes relacionado com a afinidade ou a quantidade de receptores. Isto ocorre que, por administrações sucessivas de um xenobiótico, o número de receptores vai diminuindo ao longo do tempo. E por isso temos uma resposta inferior. Vemos isso com o clenbuterol, ou seja, antiasmáticos, muitas vezes, os beta-agonistas, ou, nesta circunstância, beta-antagonistas, ou nestas circunstâncias, poderemos também ter aquilo que acontece, por exemplo, com o café, em que, à medida que se vai administrando, vai-se tomando café, vai-se diminuindo os efeitos, exatamente por uma alteração do número de receptores que estão associados ao bloqueio realizado pela cafeína. Obrigado pela vossa atenção.